Oi, gurias, tudo bom com vocês? Vim bater aquele papo de amiga sobre um dos assuntos mais pedidos, que é relacionamento! Gente, se me dissessem que eu estaria com 37 anos, casada, feliz e tentando ter um filho, eu não acreditaria. Sabe por quê? Porque eu era o oposto disso. Eu mudei muito mesmo. Então eu quero começar contando como que eu era. Lembrando aqui que eu não tenho a fórmula mágica, eu não sou a rainha da verdade, eu vou contar o que funcionou comigo, tá bom? Então, tudo começou quando eu tinha 5, 6 anos, que eu era criança. E os meus pais sempre tiveram uma relação bem conturbada. Eles sempre tinham por hobby brigar, discutir, por qualquer coisa. Mesmo sem motivo, o copo, qualquer coisa. Eles adoravam discutir. E então, desde a infância, eu já vinha internalizando que casamento era briga. E eu sou uma pessoa que eu odeio brigar. Odeio, não gosto de discussão, não gosto de bateção de boca, não gosto. Então, o meu relacionamento, na minha cabeça, casamento era briga. Então eu pensava, nunca vou querer casar. Se casamento é isso que eu tô vendo, eu não quero casar. E aí, ao mesmo tempo, via também minha irmã começou a namorar e também muitas brigas, no namoro, muita briga. E como minha família sempre foi bem, e tios e primos e todo mundo juntos, então a gente sempre prezou muito por essa coisa família. E aí eu comecei a namorar bem cedo. Tive um namoro longo, não deu certo, por N motivos. E aí depois eu namorei de novo, não deu certo. E eu disse, não, eu entendi que eu deveria ficar sozinha. Eu nasci pra ser sozinha. Eu sou mais feliz sozinha, eu sou mais independente, não preciso de homem pra nada, tá tudo certo. Se eu quiser sair pra festa, eu vou. E aí, ao mesmo tempo, conheci um monte de amiga que também tava na mesma fase. A gente começou a sair e tal. E as amigas da minha idade já estavam tudo casadas com filhos. E eu não. E aí realmente, eu não nasci para casamento. Casamento não é para mim. E aí todo mundo, ai meu Deus, olha ali um nenenzinho e não sei o que. E eu não despertava pra isso, não me despertava. Eu só queria saber de cachorro, só de cachorro. Inclusive a Mel tá ali me assistindo. Então, eu sempre fui uma pessoa 880. Então eu tava mergulhada realmente em direção ao meu futuro, trabalho. Algumas pessoas, não, eu tenho que te apresentar o fulano, sério, ele vai ser o amor da tua vida, vocês têm tudo a ver, né? E nada, eu não despertava pra nada, eu não queria nada, sinceramente. E foi então que conheci o senhor, meu marido, despretensiosamente, num local onde eu jamais achei que eu fosse conhecer uma pessoa e casar. Foi na academia, a gente se conheceu lá. A gente era colega de academia e engraçado é que eu fui treinar e aí logo depois eu tranquei o pacote, então ele não me viu mais na academia. E aí ele ficou me cuidando pelo Instagram e tal, e eu não tinha visto ele naquele dia. E aí eu postei uma foto no Instagram, famoso Instagram, e aí ele foi lá e procurou nas fotos postadas daquele dia e me achou meu Instagram e começou a me seguir. E aí por ali a gente começou a se falar. E olha que coisa engraçada. Em outubro, meu pai faz aniversário dia 30 de outubro. Ele me chamou e disse, Júlia, eu dei um presente de aniversário pra ele e tal. E ele disse, obrigada. Ele disse, eu vou profetizar uma coisa sobre a tua vida. Até o final do ano tu vai casar. E eu, oi? Eu já tava há 5 anos solteira. Tipo, como assim casar? Tipo, é outubro, daqui a pouco é novembro, dezembro, aí vem verão, ano novo, carnaval, já tava tipo, tá, enfim, tá bom, ele falou, tá falado.
receba! E aí beleza. E aí passou outubro, novembro, e aí em dezembro eu trabalhava com cabelo, trabalhava muito em dezembro e tal, então eu parei a academia só pra trabalhar. E o que aconteceu? Esse dia da academia que eu fui treinar era em dezembro já, era final de novembro. Então eu fui e tranquei a academia por um mês. Voltei a treinar antes do Natal, acho que depois do Natal, acho que por ali, Natal, Ano Novo, que daí ia dar uma diminuída. E aí eu voltei a treinar. E aí ele me deu um Feliz Natal pra mim, pra minha família, blá blá blá, aquela coisa toda, né? E eu pensei, tipo, tá, é Natal, né? Tá, Feliz Natal, beleza. E nada mais. O que aconteceu? Voltei na academia e tal. Dia 29 de dezembro, 29 de dezembro, ele me convida para jantar. Alexia, desliga. 29 de dezembro do mesmo ano que meu pai profetizou, ele me convida para jantar. Ano Novo. Naquele ano novo, eu decidi que eu ia passar em Porto Alegre. Porque nos outros anos novos, nas outras viradas de ano, eu acabava viajando e era muita função e viagem, não sei o que, e não, esse ano eu quero, e o meu ano tinha sido muito turbulento. Então eu pensei, esse ano eu vou passar um ano novo de boa, good vibes, pro meu ano ser mais tranquilo. Aí eu passei. E amanhã a igreja vai passar tudo na casa da tua tia. Eu nunca tinha passado um ano novo com meus pais desde que eu tinha 14 anos. Nunca mais. Eu já tava com 31. E aí aquele ano eu resolvi que eu ia passar com o pessoal da igreja lá que meus pais frequentam. E aí eu não frequentava, só eles. Eu ia na oração, orava, mas eu não frequentava a igreja. E aí fui. Dia 29, a gente saiu pra jantar. E eu nunca imaginei que a gente fosse ter alguma afinidade. Por quê? Porque meu marido é tatuador. Eu era cabeleireira. E eu não tinha nenhuma tatuagem. Não tenho ainda, inclusive. Eu não tinha tatuagem, eu não me interessava pelo assunto. Eu não era uma admiradora do trabalho dele e nem da arte. E hoje eu falo assim, se não fosse pela academia, a gente não teria se conhecido, né? Porque eu jamais iria no estúdio dele fazer uma tatuagem e ele jamais teria ido na casa dos meus pais, que era onde eu trabalhava, fazer cabelo comigo. Então foi E a gente morou sempre os dois na Zona Sul, moramos sempre pertinho um da casa do outro, inclusive. Ele passava todo dia na frente da minha casa pra ir pra academia, eu nunca tinha visto ele. E a gente saiu pra jantar e foi super, tipo assim, foi super natural. A palavra que defini foi natural. Sabe naturalidade? Quando tu conhece uma pessoa e, tipo, tu é tu? É isso. Não teve nenhuma preparação, não teve nenhuma formalidade. Eu sempre fui muito metódica. Sempre que eu ia encontrar alguém, eu tinha todo um processo comigo mesma, de dieta, de não sei o quê. Eu era muito metódica com isso. Então, quando a gente foi se conhecer, foi uma coisa muito, tipo, tá, vamos sair pra jantar, não sei o quê. Tá, vamos. Eu não tinha pretensão nenhuma de ver ele novamente e tal. Eu disse, beleza, vamos sair pra jantar. E foi muito legal nossa primeira noite, muito legal. E aí, já era ano novo, né? 29, 30, 31. Então já tinha o ano novo, a virada do ano novo. E aí a gente começou a beber e jantar. E vamos viajar? A gente decidiu viajar de última hora pro dia 31, né? Aquelas doideiras. E aí a gente acabou ficando em Porto Alegre e tal, porque eu tinha prometido realmente que eu ia passar ali com meus pais. Passei ali o ano novo. E aí a gente se encontrou depois. E dali pra cá, a gente nunca mais se desgrudou. Então, o que eu posso dizer? Que o nosso início começou como um tipo de relação que eu jamais imaginaria que fosse aquele ali o meu marido, por N motivos. A gente não tinha alguns pontos em comum, apesar de, olha que engraçado, ele é uma pessoa, como é que eu posso falar?
não convencional, né? Ele tem um coque, tem uma barba comprida, trabalha com tatuagem, que é uma coisa que socialmente há pouco tempo está sendo bem aceita. Mas o caráter dele foi uma coisa que me impressionou. A maneira que ele lidava, ele tinha uma filha pequena, na época estava com 3 anos, né? Agora ela está com 9 e vai fazer 10. Ela era bem pequena na época e eu vi o quanto ele era amoroso com ela, sabe? O quanto ele era um pai dedicado, independente de estar com a mãe dela ou não. E o quanto ele era um bom ex-marido também. Isso foi uma coisa que eu fiquei impressionada, assim. Uma coisa também que eu posso deixar aqui, caso vocês estejam conhecendo alguém ou não, eu tinha muito preconceito em conhecer pessoas que tinham filhos, porque como eu não queria ter filhos, eu já pensava assim, eu não quero ter, porque eu não quero ter compromisso. Então, eu não queria ter nenhum namorado, na real, né? Então, imagina filhos. Então, eu não conhecia nunca ninguém com filho. Já aconteceu até uma vez, já a pessoa me apresentar um rapaz na época que tinha um filho. Quando eu adicionou meu WhatsApp e ele me deu oi e eu vi que a foto era ele e o filho, eu bloqueei na hora. Tipo, não quero ninguém com filho. Não quero incomodação, pra ficar pensando nas mulheres, daquela função toda. E pra, né, me dar um tapa na boca, pra eu calar minha boca, ele tinha uma filha. E não só isso, não era só, tem uma filha, ele visita a cada 15 dias. Não, ele via ela toda hora, e ela era uma guarda compartilhada, ele estava sempre na academia e ia com ela, chegava às 7 da manhã, ela pequenininha pela mão, toda arrumadinha pra ir pra creche, indo pra academia. E eu olhava aquilo e eu disse, nossa, esse cara tem valores. Ele é um cara que, né, uma pessoa que tu pode contar. Olha que interessante, né? Uma coisa que eu analisei através das atitudes dele, é o caráter dele. Foi uma das coisas que eu fiquei mais admirada, assim, sabe? Pela postura dele como pai, como provedor. Eu fiquei pensando assim, se ele é uma pessoa dedicada, com uma pessoa que não precisa cobrar nada dele, ele é uma pessoa do bem, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas que têm filhos e somem. E aí tu fica, nossa, cara, é uma pessoa que precisa de ti, independente de ser teu filho ou não, como eu não queria ser mãe. Eu pensava, tipo, se alguém precisar de mim, eu vou ajudar. Imagina um filho que depende de ti, né? Então esse foi um ponto que eu admirei muito nele. Outra coisa, segunda coisa, que eu achei muito legal e que isso era uma coisa que tinha a ver comigo. Ele gostava muito de trabalhar, ele era muito trabalhador. E eu, quando fazia cabelo, eu trabalhava de domingo a domingo, a mulherada sabe, gente, fazia cabelo de manhã, de tarde, de noite, não tinha horário, não tinha ruim, eu ia, eu fazia, vou fazer em casa, vou fazer em Santa Catarina, eu pegava o carro, ia, atendia a mulherada lá, eu me virava nos 30. E isso foi uma coisa que eu admirei nele também, ele era muito trabalhador. E isso é uma coisa que a gente não pode colocar na pessoa, né? Tu não incentiva a pessoa a ser trabalhadora, ou ela nasce ou não nasce. Ainda mais quando já tá com quase 40 anos, né? Tipo, a pessoa já fez o que tinha que fazer, ou ela não vai mudar, né? Então, isso é uma coisa que eu valorizei muito nele. Que mais? Coisas que, inclusive, hoje em dia, assim, foram até motivos de brigas depois, assim, que ele é uma pessoa muito sonhadora. E eu também, no fim, né? Então, eu admirei muito isso nele. Aquela pessoa que, tipo, ele não tá vendo aquilo, mas ele já acredita que aquilo vai acontecer. Sabe aquela fé? Mesmo não sendo fé religiosa, fé em Deus, aquela fé na vida mesmo, sabe? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu disse, bom, é uma pessoa que tá aí pra tudo, assim como eu tô também, vamos lá, vamos crescer. Eu gostei muito disso. Mais um ponto, deixa eu ver, eu vou pensando e falando que eu tenho que escrever um texto, mas eu não tô fazendo assim, gente. É meu terceiro vídeo do YouTube, vocês me perdoem. Que mais que eu gostei nele? Eu vou fazer propaganda do meu marido pra vocês, não tem cabimento, né, também. Para isso, para essa barbaridade. Então, o que eu fiz? Eu analisei nele pontos que pra mim eram cruciais e que isso não mudaria, sabe? Não tem como tu mudar o caráter de uma pessoa,
Não tem como tu mudar a bondade. Ela é boa, não é? Ela tem momentos ruins, sabe? Esse tipo de coisa, tu não muda isso na pessoa. Porém, as roupas, beridas do céu. Socorro! A gente era muito diferente. Hoje em dia a gente conseguiu alinhar os dois estilos, o meu e o dele. Eu era totalmente roupa piriguete, over, vestido curto, colorido, tudo neon. Eu andava assim, ó, meu Deus do céu. Então, inclusive, quando eu morava com a minha mãe e com meu pai, eu tinha 2 guarda-roupas. Quem não sabe, eu morei até os 31 anos com meus pais, até eu ir casar e morar com o Ibra. Eu poderia ter saído? Poderia. Eu saí? Não, eu fiquei lá, né? De boa, sem pressa. Então eu morava com meus pais ainda. E então eu tinha 2 guarda-roupas, de tanta roupa que eu tinha. Eu era muito consumista, só um pouquinho ainda, né? Enfim. E ele tinha um estilo totalmente diferente de mim. As roupas que ele usava eram calças bem largas, tipo tênis de skatista, camiseta bem larga. Então eu ficava tipo, é estranha essa roupa, né? Mas ele tem tantas qualidades que pra mim superava qualquer tipo de estilo ou não. Isso é uma outra coisa que eu percebia muito antigamente, que hoje eu não percebo mais. Onde a gente ia, as pessoas ficavam reparando muito nele, porque ele tem a mão toda tatuada, tem os 2 braços, né? Então a cabeça também é tatuada, tem barba, tem coque. Então, tipo, é um estilo diferente que chama atenção, né? Então, onde a gente andava, as pessoas ficavam olhando, comentando, falando, nossa, tipo, tatuada, Assim como também, claro, tinham pessoas que admiravam conhecer o trabalho dele. Então, eu sempre via, assim, independente de conhecer ele ou não, ele sempre foi muito respeitoso e as pessoas respeitavam muito ele, pela postura dele. O que acontece? A gente sempre conversou muito. Óbvio que primeiro a gente dá aquela brigada, mas tu tem que conversar, tu tem que resolver. Eu sou uma pessoa que é do meu temperamento, eu não falo quando eu tô sendo incomodada, sabe? Se tem alguma coisa que eu não tô gostando, eu não falo. Eu simplesmente me retiro. Se for no restaurante, se for em qualquer lugar, eu só não vou mais no lugar, sabe? Não procuro mais e tal. Então, eu tenho esse problema que eu não chego pra ele e falo. Eu espero normalmente estourar. Aí quando eu estouro, daí eu chamo ele, daí a gente conversa e resolve. Mas esse ponto da conversa é uma coisa que é muito importante e que a gente teve vários momentos assim de crises muito sérias, assim, sabe? Sobre relacionamento, o que eu posso dizer pra vocês? Eu tenho minha terapeuta, ele tem a dele, e a gente tem uma relação nós 4, é uma coisa muito legal, que tipo, elas participam da nossa relação, né, gente? Também tem a minha psiquiatra, e ele tinha a psiquiatra dele, então é uma relação a 6, na verdade. Gente, sério, uma doideira. Mas enfim, as psicólogas realmente, assim, ó, fizeram um papel importantíssimo no nosso amadurecimento como casal, como pessoa, pra evoluir, pra gente sentar e resolver. Porque o que acontece? 2 pessoas se conhecem. Cada uma já tem os seus traumas de relacionamentos anteriores. Fora que cada uma tem os espelhos que elas tiveram em casa, de casamentos, dos pais dele, que não deu certo, separou, dos meus pais, que era aquela brigaçada. Então, eu acabava sempre me estourando, porque era o que eu tinha em casa, era a minha linguagem, era brigar, e a linguagem dele é acabar, porque, né? Os pais separaram, esse casamento acabou, Então, como nós 2 não somos de sentar e conversar, a gente chegava sempre num ponto assim do tipo, meu Deus, a gente vai acabar agora, porque eu não consigo falar nem ele, tipo. Só que como a gente se amava muito e se ama, a gente vai ter que superar isso, a gente vai ter que aprender a conversar. Porque senão a gente não vai conseguir seguir adiante, a gente quer ficar junto. E foi muito bom, assim, esses períodos assim de ajustes, sabe? E a gente foi morar junto oficialmente quase 1 ano depois. Então a gente foi morar junto, quase 1 ano de namoro. E foi uma outra experiência também fantástica. Gente, eu falo assim, ó, casem. É muito bom casar, é muito bom.
Eu sempre ouvi que casamento era horrível, era difícil, e muitos casais separando, e muita gente brigando, e namoro, e traição, e filho fora do casamento, aquelas coisas todas. Eu tipo, gente, e eu escutei, inclusive do meu pai, antes dele ser cristão, ele dizia que casamento é uma instituição falida. E hoje eu percebo que casamento é uma sociedade, para mim. Para mim, o casamento é uma sociedade. A gente divide a vida. 50% sou eu, 50% é ele. Então a gente tem que dividir tudo, conquistas, tristezas. Eu sempre achei que relacionamento fosse algo que, eu quero casar, vou ter minha vida, ele tem a dele, a gente se encontra em casa. Não. A gente tem um casamento que eu posso falar que a gente é unha e carne. A gente passa 24 horas por dia juntos. Ultimamente eu não ando indo muito na loja, né? Depois que eu perdi o bebê, eu comecei a ficar um pouco mais em casa. E eu sinto a falta dele. Ele passa o dia na loja, eu sinto falta dele. Fica, que horas tu volta? Que horas tu volta? Nananã. Eu sinto saudade dele. E a gente tá há 6 anos juntos. A gente construiu essa relação. Foi algo bem difícil, mas a gente queria muito ficar junto. Se fosse casado, se fosse namorando, a gente nunca se prendeu no rótulo, sabe? Mas só mora junto, a gente não é casado no papel. Agora a gente é noivo, não sei o quê. A gente nunca se prendeu nesses rótulos. A gente sempre pulou de uma fase para outra como maneira de comemorar na fase anterior, sabe? A gente noivou porque a gente era muito feliz quando a gente namorava. E aí eu pedi ele em casamento porque a gente foi muito feliz quando a gente estava noivo. Então não foi assim, tem que casar. Nossa, vou ter que casar. Não, vou ter que noivar. Não foram por obrigações que a gente foi colocando essas estacas no nosso relacionamento. Foi como assim, ponto de vitória, sabe? Não foi por obrigação. Queria poder ajudar vocês em alguma coisa com esse vídeo sobre relacionamento, falar que todo mundo tem jeito, sempre tem aquele papo de véia, né? Sempre tem chinelinho velho pro pé torto, é verdade, é só com calma que você vai achar o seu e é no seu tempo. Não é porque a sua amiguinha casou com 15 anos que tu já tá velha com 16, não é assim. Cada um tem o seu processo de amadurecimento. Eu vejo o quanto foi importante esse tempo que eu fiquei solteira para eu ser uma pessoa mais madura do meu relacionamento. Eu vejo a mulherada saindo e festeando, eu sinto saudade das festas que eu fui, porque foram muito legais, eu aproveitei muito minha solteirice. E não é aquela coisa tipo, pegação, não, eu saía muito, a gente viajava, eu tinha um grupo de amigas muito legais, a gente aproveitava muito mesmo, sabe? Então, eu tô hoje no meu casamento tranquila, não tenho vontade de sair se não for com ele, sabe? Eu aproveitei o que tinha para ter aproveitado. Eu não tenho vontade de fazer festa, de não sei o quê, a não ser que ele esteja junto, sabe? Então, eu acho que a gente tem que viver todas as fases intensamente. Eu adoro viver intensamente. Se é solteira realmente. Se é casada pra vida toda. Eu gosto daquela coisa bem intensa, né? Bem tranquila. Bom, então hoje não, né? No final do ano a gente completa 6 anos de relacionamento, se eu não me engano, que eu não sou muito boa com datas, e ele me perdoa porque ele sabe que eu sou meio assim, sou meio problemática com datas. Acredito que a gente tá fazendo 6 anos de relacionamento. Eu sou muito feliz com ele, eu quero dizer que todo mundo tem o seu chinelo velho pro pé torto, você vai encontrar o seu, fique tranquila no seu tempo. Outra coisa, olha que coisa engraçada, eu não tava com ele, mas eu tava num momento de fé já tava tendo um relacionamento com Deus antes de conhecer ele. E eu orava, eu pedia muito, sabe? Tipo, meu Deus do céu, tipo, era uma coisa muito engraçada, eu não pensava em casar, mas eu sentia saudade dele. Eu não sei se alguém já passou por isso, deixa aqui nos comentários. Eu sentia saudade de uma pessoa que eu não conhecia, eu ficava pensando assim, nossa, onde é que ele tá? Será essa pessoa, tipo,
será que a doideira da minha cabeça não existe? Porque eu tô solteira, eu não conheço ninguém que, tipo, valesse a pena, sabe? Mas eu sinto saudade de alguém que eu não conheço. É uma coisa muito doida. Tipo, acho que era Deus botando no meu coração que ele tinha escolhido alguém pra mim e que a gente ia se dar muito bem. E eu sentia saudade dele, era uma coisa muito doida. Então eu comecei a orar por essa pessoa que eu sentia saudade. Tipo, eu vou orar. Tipo, nossa, dobrava meu joelho e orava, sabe? Uma coisa também, outro ponto que eu não falei aqui que é importante, o meu casamento é eu, ele e Jesus. Gente, algumas vezes eu fiquei sem saída e eu só orei e falei, meu Deus, só tu pra resolver essa situação. Só tu pra resolver essa situação. Eu preciso da tua ajuda para que a gente consiga se manter unidos. Eu preciso da tua ajuda. E, gente, ele resolveu. Ele resolveu. Sempre, sempre, todas as vezes. Eu falo, tu é meu socorro mais presente. Sempre que eu precisei, ele sempre socorreu, ele sempre resolveu os problemas do meu casamento, os problemas de relacionamento, os problemas na empresa. Então, assim, ó, eu tenho certeza que ele tem planos pro nosso casamento, porque, né, não foi uma coisa planejada nem por mim e nem por ele. Ele também não queria mais casar, eu também, então, mas não porque eu não tinha casado, né, eu não queria ter um relacionamento. Então eu sei que Deus tem propósitos grandiosos pra mim, assim como ele tem pra ti também. E eu gostaria que vocês começassem a orar pela pessoa que você vai conhecer, se você já não conhece. E se você já tem um relacionamento, ora pelo relacionamento de vocês. Pede para Deus mostrar se realmente é essa a pessoa certa. Que se não for, que as coisas se resolvam da melhor maneira possível para que vocês consigam começar um novo ciclo. E se for, que Deus cumpra na vida de vocês as promessas que Ele tem para vocês, quanto antes. Então é isso, gente. Eu quero deixar aqui o meu beijo. E esse é o meu terceiro vídeo no meu canal. Novíssimo, tá quentinho saindo do forno, tá bom? Um beijo, tchau!